Capítulo 5. As atividades de Shakti Gopala. Em seu Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur dá o seguinte resumo do 5º capítulo. Depois de passar por Jajapur, Sri Chaitanya Mahaprabhu alcançou a cidade de Kataka, Cuttack, onde foi visitar o templo de Shakti Gopala. Enquanto esteve ali, ouviu da boca de Sri Nityananda Prabhu a história de Shakti Gopala. Certa vez havia 2 brahmanas, um idoso e outro jovem. Ambos eram habitantes de um local conhecido como Vidyanagara. Após visitar muitos locais de peregrinação, os 2 brahmanas finalmente chegaram a Vrindavana. O brahmana idoso ficou muito satisfeito com o serviço do brahmana jovem, e por isso quis oferecer-lhe sua filha caçula em casamento. O jovem brahmana recebeu a promessa do brahmana idoso perante a deidade de Gopala em Vrindavana. Assim, a deidade de Gopala agiu como testemunha. Ao regressarem os 2 brahmanas a Vidyanagara, o brahmana jovem levantou a questão deste casamento. Mas o brahmana idoso, devido às obrigações para com seus amigos e esposa, respondeu que não conseguia lembrar-se de sua promessa. Por causa disso, o brahmana jovem voltou a Vrindavana e narrou toda a história para Gopalaji. Dessa maneira, Gopalaji, sentindo-se grato ao serviço devocional do jovem brahmana, acompanhou-o até o sul da Índia. Gopalaji seguiu o jovem brahmana, que podia ouvir o tilintar dos sinos de tornozelo de Gopalaji. Ao reunirem-se todos os cavalheiros respeitáveis de Vidyanagara, Gopalaji confirmou a promessa feita pelo brahmana idoso ao jovem brahmana. Dessa forma, realizou-se o casamento. Mais tarde, o rei daquela terra construiu um lindo templo para Gopala. Em outra ocasião, o rei de Kataka insultou o rei Purushottama de Orissa, recusando-se a dar-lhe sua filha em casamento e chamando-o de Gari do Senhor Jagannatha. Com o auxílio do Senhor Jagannatha, o rei Purushottama lutou com o rei de Kataka e derrotou-o. Desse modo, apoderou-se tanto da filha do rei quanto do estado de Kataka. Naquela época, Gopalaji, estando muito agradecido pelo serviço devocional do rei Purushottama, deixou-se trazer para a cidade de Kataka. Após ouvir essa narração, Sri Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo de Gopala em grande êxtase de amor a Deus. De Kataka, ele foi a Bhubaneswar, onde visitou o templo do Senhor Shiva. Dessa maneira, passo a passo, chegou a Kamalapura e, margeando o rio Bhargi, veio visitar o templo do Senhor Shiva, onde confiou seu bastão de sannyasi Nityananda Prabhu. No entanto, Nityananda Prabhu quebrou o bastão em 3 pedaços e atirou-o no rio Bhargi, num local conhecido como Ataranala. Irritando-se por não conseguir seu bastão de volta, Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou a companhia de Nityananda Prabhu e foi sozinho visitar o templo de Jagannatha. Verso 1. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Brahmaniya Deva, que apareceu como Shakti Gopala para favorecer um Brahmana. Ele viajou por 100 dias através do país, caminhando com suas próprias pernas. Quão maravilhosas são suas atividades? Verso 2. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Sri Adwaita Prabhu e todas as glórias aos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 3. Caminhando sem parar, Sri Chaitanya Mahaprabhu e seu grupo finalmente chegaram a Yajapur, no rio Vaitarani. Ali ele viu o templo de Varahadeva e ofereceu-lhe suas reverências. Verso 4. No templo de Varahadeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu cantou, dançou e ofereceu orações. Ele passou aquela noite no templo. Verso 5. Em seguida, Sri Chaitanya Mahaprabhu foi à cidade de Kataka para ver o templo de Gopala, testemunha. Ao ver a deidade de Gopala, ele ficou muito satisfeito com sua beleza. Verso 6. Enquanto esteve ali, Sri Chaitanya Mahaprabhu cantou e dançou por algum tempo, e no êxtase de amor a Deus, ofereceu muitas orações a Gopala. Verso 7. Naquela noite, Sri Chaitanya Mahaprabhu hospedou-se no templo de Gopala, e juntamente com todos os devotos, ouviu com grande prazer a narração sobre o Gopala testemunha. Verso 8. Anteriormente, ao viajar por toda a Índia em visita a diferentes locais de peregrinação, Nityananda Prabhu também viera ver Shakti Gopala em Kataka. Verso 9. Naquela ocasião, Nityananda Prabhu ouvira a história de Shakti Gopala contada pela gente da cidade. Agora,
Ele recitava-a de novo, e o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ouvia a narração com grande prazer. Verso 10. Outrora, em Vidyanagara, no sul da Índia, havia 2 brahmanas que empreenderam uma longa jornada para visitar diferentes locais de peregrinação. Verso 11. Em primeiro lugar, eles visitaram Gaya, depois Kashi, depois Prayaga. Enfim, com grande prazer, chegaram a Mathura. Verso 12. Após chegarem a Mathura, puseram-se a visitar as diversas florestas de Vrindavana e foram à colina de Govardhana. Visitaram todas as 12 florestas, vanas, e por fim chegaram à cidade de Vrindavana. Verso 13. Na aldeia de Panchakroshi, Vrindavana, no local onde agora está situado o templo de Govinda, havia um grande templo onde se realizava magnífica adoração a Gopala. Verso 14. Após tomar seus banhos em diferentes balneários ao longo do rio de Yamuna, tais como Keshigata e o Kaliyagata, os peregrinos visitaram o templo de Gopala. Em seguida descansaram naquele templo. Verso 15. A beleza da deidade de Gopala cativou suas mentes e, sentindo grande felicidade, permaneceram ali por 2 ou 4 dias. Verso 16. Um dos 2 brahmanas era idoso e o outro jovem. O jovem auxiliava o idoso. Verso 17. Na verdade, como o brahmana jovem sempre prestava serviço ao idoso, este ficou-lhe muito grato, estando satisfeito com seu serviço. Verso 18. O homem idoso disse ao jovem: Tens-me prestado diversas classes de serviço. Tens-me ajudado a viajar por todos esses locais de peregrinação. Verso 19. Nem meu próprio filho me presta tal serviço. Por tua misericórdia, não fiquei cansado no decurso dessa jornada. Verso 20. Caso eu não te prestasse algum respeito, seria um ingrato, portanto, prometo dar-te minha filha em caridade. Verso 21. O brahmana jovem replicou: Meu querido cavalheiro, por favor, ouve-me. O que estás dizendo é muito incomum. Semelhante coisa jamais aconteceu. Verso 22. És um chefe de família muito aristocrático, bem educado e bastante rico. Eu não sou nada aristocrático. Além disso, não tenho educação decente nem riqueza. Verso 23. Senhor, não sou um noivo adequado para tua filha. É apenas para a satisfação de Krishna que te presto serviço. Verso 24. O Senhor Krishna fica muito satisfeito com o serviço prestado aos brahmanas, e estando o Senhor satisfeito, a opulência de nosso serviço devocional aumenta. Verso 25. O brahmana idoso replicou: Meu caro rapaz, não duvides de mim, dar-te-ei minha filha em caridade. Já decidi isto. Verso 26. O brahmana jovem disse: Tens esposa e filhos e um grande círculo de parentes e amigos. Verso 27. Sem o consentimento de todos os teus amigos e parentes, não te será possível dar-me tua filha em caridade. Considera bem a história da rainha Rukmini e de seu pai, Bhishmaka. Verso 28. O rei Bhishmaka desejou dar sua filha Rukmini em caridade a Krishna, mas Rukmi, seu filho mais velho, se opôs. Portanto, o rei não pôde levar a cabo sua decisão. Verso 29. O brahmana idoso disse: Minha filha é minha propriedade privada. Caso eu resolva dar minha propriedade a alguém, quem tem o poder de impedir-me? Verso 30. Meu caro rapaz, dar-te-ei minha filha em caridade, sem considerar a posição de todos os demais. Não duvides de mim a este respeito. Simplesmente aceita minha proposta. Verso 31. O brahmana jovem replicou: Se decidiste dar-me tua jovem filha, então dize isso diante da deidade de Gopala. Verso 32. Chegando perante Gopala, o brahmana idoso disse: Meu querido senhor, por favor, testemunhai que dei minha filha a este rapaz. Verso 33. Então o brahmana jovem dirigiu-se à deidade, dizendo: Meu querido senhor, sois minha testemunha. Vou chamar-vos mais tarde para depor, caso seja necessário. Verso 34. Após esta conversa, os 2 brahmanas partiram para casa. Como de costume, o brahmana jovem acompanhou o idoso como se esse fosse um guru, mestre espiritual, e prestou-lhe o serviço de diversas maneiras. Verso 35. Após regressar a Vidyanagara, cada brahmana foi para seu respectivo lar. Após algum tempo, o brahmana idoso ficou muito preocupado. Verso 36. Ele começou a pensar: Dei minha palavra a um brahmana num local sagrado, e o que prometi certamente terei de cumprir. Agora devo revelar isso a minha esposa, filhos, outros parentes e amigos. Verso 37. Assim, certo dia, o brahmana idoso convocou uma reunião de todos os seus parentes e amigos, perante os quais narrou o que acontecera em frente de Gopala. Verso 38. Quando aqueles que pertenciam ao círculo
familiar ouviram a narração do Brahmana ancião, desapontados, exclamaram: por favor, não faças tal proposta novamente. Verso 39. Eles unanimemente concordaram: caso ofereças tua filha a uma família plebeia, tua nobreza perder-se-á. Ao ouvir falar disso, o povo fará pilhérias e rirá de ti. Verso 40. O Brahmana idoso disse: como poderei eu invalidar a promessa que fiz num local sagrado enquanto peregrinava? Aconteça o que acontecer, devo dar-lhe minha filha em caridade. Verso 41. Os parentes unanimemente disseram: se deres tua filha àquele rapaz, romperemos nossas relações contigo. Deveras, declararam sua esposa e filhos: se tal coisa acontecer, tomaremos veneno e morreremos. Verso 42. O Brahmana idoso disse: se eu não der minha filha ao jovem Brahmana, ele chamará Shigopaladi para depor como testemunha. Assim levará minha filha à força, e nesse caso ficarão desacreditados os meus princípios religiosos. Verso 43. Seu filho replicou: talvez a deidade tenha servido de testemunha, mas ela está numa terra distante. Como poderá vir para prestar testemunho contra ti? Por que estás tão preocupado com isso? Verso 44. Não precisas negar abertamente que falaste tal coisa. Não há necessidade de fazer uma afirmação falsa. Simplesmente dize que não te lembras do que disseste. Verso 45. Basta dizeres: não me lembro de nada, que eu me encarregarei do resto. Hei de derrotar o jovem Brahmana com argumentos. Verso 46. Ao ouvir isso, a mente do Brahmana idoso ficou muito agitada. Sentindo-se desamparado, ele simplesmente voltou sua atenção para os pés de lótus de Gopala. Verso 47. O Brahmana idoso orou: meu querido senhor Gopala, abriguei-me a vossos pés de lótus, e por isso peço-vos o obséquio de proteger meus princípios religiosos contra a violação, e ao mesmo tempo salvar meus parentes da morte. Verso 48. No dia seguinte, o Brahmana idoso meditava profundamente sobre esse assunto quando o jovem Brahmana apareceu em sua casa. Verso 49. O jovem Brahmana aproximou-se e prestou-lhe respeitosas reverências. Então, com muita humildade, com as mãos postas, falou o seguinte. Verso 50. Prometeste dar-me tua filha em caridade. Agora não dizes nada. Qual a tua última palavra? Verso 51. Após o jovem Brahmana fazer essa pergunta, o Brahmana idoso permaneceu calado. Aproveitando-se dessa oportunidade, seu filho apareceu de repente com uma vara para bater no rapaz. Verso 52. O filho disse: és muito degradado. Queres casar-te com minha irmã, exatamente como um anão querendo agarrar a lua. Verso 53. Vendo a vara na mão do filho, o jovem Brahmana fugiu. No dia seguinte, porém, reuniu todo o povo da aldeia. Verso 54. Então as pessoas da aldeia foram chamar o Brahmana idoso, trazendo-o ao local onde haviam se reunido. Aí o jovem Brahmana começou a falar o seguinte perante eles. Verso 55. Esse cavalheiro prometeu dar-me a mão de sua filha, porém agora ele não cumpre sua promessa. Por favor, perguntai-lhe por que ele se porta assim. Verso 56. Todas as pessoas ali reunidas perguntaram ao Brahmana idoso: se já prometeste dar tua filha em caridade, por que não cumpres tua promessa? Tu deste tua palavra de honra. Verso 57. O Brahmana idoso replicou: meus caros amigos, por favor, ouvi o que tenho a dizer. Não me lembro exatamente de ter feito uma promessa como esta. Verso 58. Ao ouvir isso, o filho do Brahmana idoso aproveitou-se da oportunidade para fazer um pouco de malabarismo de palavras. De maneira muito insolente, levantou-se perante a assembleia e falou o seguinte. Verso 59. Enquanto viajava por diversos locais sagrados de peregrinação, meu pai levava muito dinheiro consigo. Ao ver o dinheiro, esse patife decidiu roubá-lo. Verso 60. Não havia ninguém além desse homem com meu pai. Dando-lhe um tóxico chamado Dutura para comer, esse patife fez meu pai enlouquecer. Verso 61. Pegando todo o dinheiro de meu pai, esse patife declarou que um ladrão levara todo esse dinheiro. Agora afirma que meu pai prometeu dar-lhe sua filha em caridade. Verso 52. Todos vós reunidos aqui sois cavalheiros. Por favor, julgai se é justo oferecer a filha de meu pai a este pobre Brahmana. Verso 63. Ouvindo todas essas afirmações, as pessoas reunidas ali ficaram um pouco em dúvida. Acharam ser bem possível que, devido à atração pelas riquezas, alguém abandonasse seus princípios religiosos. Verso 64. Nessa altura, o jovem Brahmana disse: meus caros cavalheiros, por favor, ouvi.
Só para sair vitorioso com seus argumentos, esse homem está mentindo. Verso 65. Tendo ficado muito satisfeito com meu serviço, esse Brahmana disse-me: por sua livre e espontânea vontade, prometo dar-te a mão de minha filha. Verso 66. Naquele momento eu o proibi de fazer aquilo, dizendo: ó melhor dos Brahmanas, não sou um esposo adequado para tua filha. Verso 67. Tu és um acadêmico erudito, homem rico pertencente à família aristocrática, ao passo que eu sou um homem pobre, inculto e sem nenhuma pretensão à aristocracia. Verso 68. Ainda assim, esse Brahmana insistiu. Repetidas vezes pediu-me que aceitaste sua proposta, dizendo: dei minha filha a ti. Por favor, aceita. Verso 69. Então eu disse: por favor, ouve. És um Brahmana erudito. Tua esposa, amigos e parentes jamais concordarão com essa proposta. Verso 70. Meu caro senhor, não serás capaz de cumprir tua promessa. Tua promessa será quebrada. Ainda assim, repetidamente, o Brahmana confirmou sua promessa. Verso 71. Eu te ofereci minha filha. Não hesites. Ela é minha filha e eu dá-la-ei a ti. Quem poderá proibir-me? Verso 72. Naquele momento, concentrei minha mente e pedi ao Brahmana que fizesse a promessa perante a deidade de Gopala. Verso 73. Então esse cavalheiro disse à frente à deidade de Gopala: meu querido senhor, por favor, sede a testemunha. Ofereci minha filha em caridade a este Brahmana. Verso 74. Após aceitar a deidade de Gopala como minha testemunha, propus o seguinte a seus pés de lótus. Verso 75. Se esse Brahmana mais tarde hesitar em dar-me a sua filha, meu querido senhor, hei de chamar-vos para que sejais minha testemunha. Por favor, atendei a isso com todo carinho. Verso 76. Assim, nessa transação, apelei para uma grande personalidade. Pedi que a divindade suprema fosse minha testemunha. O mundo inteiro aceita as palavras da suprema personalidade de Deus. Versos 77 e 78. Aproveitando-se dessa oportunidade, o Brahmana idoso de imediato confirmou que aquilo realmente era verdade. Disse: se Gopala vier pessoalmente aqui para servir como testemunha, com certeza darei minha filha ao jovem Brahmana. O filho do Brahmana idoso prontamente confirmou aquilo, dizendo: sim, esse é um ótimo acordo. Verso 79. O Brahmana idoso pensou: como o Sr. Krishna é muito misericordioso, certamente ele virá para confirmar minha declaração. Verso 80. O filho ateu pensou: não é possível que Gopala venha e preste testemunho. Pensando assim, tanto o pai quanto o filho concordaram. Verso 81. O jovem Brahmana aproveitou-se dessa oportunidade para falar: por favor, anotai isso no papel, pondo o preto no branco, de modo que não possais novamente mudar vossa palavra de honra. Verso 82. Todas as pessoas ali reunidas anotaram essa declaração, pondo o preto no branco e tomando as assinaturas das partes de acordo, serviram como mediadores. Verso 83. Então o jovem Brahmana disse: todos os cavalheiros presentes, por favor, ouvi-me. Esse Brahmana idoso certamente é veraz e está seguindo os princípios religiosos. Verso 84. Ele não tinha desejo de quebrar sua promessa, mas temendo que seus parentes cometessem suicídio, desviou-se da verdade. Verso 85. Devido à piedade do Brahmana idoso, convocarei o testemunho da suprema personalidade de Deus. Assim manterei intacta a veracidade de sua promessa. Verso 86. Ao ouvir a afirmação enfática do jovem Brahmana, alguns ateus ali presentes começaram a fazer gracejos. No entanto, outra pessoa disse: afinal, o Senhor é misericordioso e, se Ele quiser, poderá vir. Verso 87. Após a reunião, o jovem Brahmana partiu para Vrindavana. Chegando lá, primeiro prestou suas respeitosas reverências à deidade e em seguida narrou tudo com todos os pormenores. Verso 88. Ele disse: meu senhor, sois o protetor da cultura bramínica e sois também muito misericordioso. Portanto, por favor, mostrai vossa grande misericórdia protegendo os princípios religiosos meu e do outro Brahmana. Verso 89. Meu querido senhor, não estou pensando em me tornar feliz, obtendo a filha do Brahmana como noiva. Estou simplesmente pensando que ele quebrou sua promessa e isso me causa grande dor. Verso 90. O jovem Brahmana prosseguiu:
Meu querido Senhor, sois muito misericordioso e sabeis tudo. Portanto, por favor, sede minha testemunha nesse caso. Quem tem verdadeiro conhecimento dos fatos, mas ainda assim não presta testemunho, envolve-se em atividades pecaminosas. Verso 91. O Sr. Krishna replicou: Meu querido Brahmana, volta para a tua casa e convoca outro encontro. Nesse encontro, simplesmente procure lembrar-te de mim. Verso 92. De certo que aparecerei lá, e nessa ocasião protegerei a honra tua e do outro Brahmana, prestando o testemunho da promessa. Verso 93. O jovem Brahmana replicou: Meu querido Senhor, mesmo que apareceis lá com uma deidade de Vishnu de 4 braços, ainda assim, nenhuma daquelas pessoas acreditará em vossas palavras. Verso 94. Vosso testemunho só será ouvido por todo o povo se fordes lá, sob essa forma de Gopala, e com vosso belo rosto falardes essas palavras. Verso 95. O Senhor Krishna disse: Jamais ouvi falar de uma deidade que caminhasse de um lugar para outro. O Brahmana replicou: Isso é verdade, mas como é que estáis falando comigo, apesar de seres uma deidade? Verso 96. Meu querido Senhor, não sois uma estátua, sois diretamente o filho de Maharaj Nanda. Agora, em benefício do Brahmana idoso, podeis fazer algo que jamais fizestes antes. Verso 97. Então Shri Gopala sorriu e disse: Meu querido Brahmana, simplesmente ouve-me, caminharei atrás de ti e dessa maneira irei contigo. Verso 98. O Senhor prosseguiu: Não tentes olhar para mim, voltando tua face. Assim que olhares para mim, permanecerei estacionado naquele mesmo lugar. Verso 99. Saberás que estou caminhando atrás de ti pelo som de meus sinos de tornozelo. Verso 100. Cozinha 1 quilo de arroz diariamente e oferece-o a mim. Comerei deste arroz e seguirei atrás de ti. Verso 101. No dia seguinte, o Brahmana pediu permissão a Gopala e partiu para sua terra. Gopala seguia-o passo a passo. Verso 102. Enquanto Gopala seguia o jovem Brahmana, podia-se ouvir o tilintar de seus sinos de tornozelo. Sentindo-se muito contente, o Brahmana cozinhou arroz de primeira classe para Gopala comer. Verso 103. O jovem Brahmana caminhou e caminhou dessa maneira até que finalmente chegou à sua terra de origem. Ao aproximar-se de sua aldeia natal, começou a pensar o seguinte. Verso 104. Agora que cheguei à minha aldeia, irei até minha casa e contarei a todas as pessoas que a testemunha veio. Verso 105. Então o Brahmana começou a pensar que se as pessoas não vissem a deidade de Gopala diretamente, não acreditariam que ele havia chegado. Mas mesmo que Gopala permaneça aqui, pensou ele, ainda assim não há nada a temer. Verso 106. Pensando assim, o Brahmana virou-se e olhou para trás, e viu que Gopala, a suprema personalidade de Deus, encontrava-se ali sorrindo. Verso 107. O Senhor disse ao Brahmana: Agora podes ir para casa. Permanecerei aqui e não sairei. Verso 108. O jovem Brahmana foi então para a aldeia e informou a todas as pessoas da chegada de Gopala. Ouvindo isso, todos ficaram maravilhados. Verso 109. Todos os aldeões foram ver o Gopala testemunha, e ao verem o Senhor realmente ali, ofereceram-lhe suas respeitosas reverências. Verso 110. Ao chegarem, as pessoas ficaram muito satisfeitas de ver a beleza de Gopala, e ao ficarem sabendo que ele realmente caminhara até ali, todos ficaram surpresos. Verso 111. Então o Brahmana idoso, estando muito satisfeito, adiantou-se e imediatamente prostou como uma vara em frente a Gopala. Verso 112. Assim, na presença de todos os aldeões, o Senhor Gopala prestou testemunho de que o Brahmana idoso oferecera sua filha em caridade ao jovem Brahmana. Verso 113. Após realizar-se a cerimônia de casamento, o Senhor informou a ambos os Brahmanas: Vós, os 2 Brahmanas, sois meus servos eternos, nascimento após nascimento. Verso 114. O Senhor prosseguiu: Fiquei muito satisfeito com a veracidade de ambos vós. Agora podeis pedir-me uma bênção. Assim, com grande prazer, os 2 Brahmanas pediram-lhe uma bênção. Verso 115. Os Brahmanas disseram: Por favor, permanecei aqui de modo que as pessoas do mundo inteiro saibam quão misericordiosos sois para com vossos servos. Verso 116. O Sr. Gopala ficou e os 2 Brahmanas ocupavam-se em seu serviço. Após ouvirem falar do incidente, muitas pessoas de diversas terras começaram a vir visitar Gopala. Verso 117.
Finalmente, o rei daquela região, ouvindo falar dessa história maravilhosa, também veio visitar Gopala, e assim ficou muito satisfeito. Verso 118. O rei construiu ali um belo templo, onde passaram a prestar serviço regular à deidade. Gopala ficou muito famoso sob o nome de Sakshi Gopala, o Gopala testemunha. Verso 119. Assim, Sakshi Gopala permaneceu em Vidyanagra e aceitou o serviço por tempo bem prolongado. Verso 120. Mais tarde houve uma luta, e essa região foi conquistada pelo rei Purushottama de Orissa. Verso 121. Esse rei venceu o rei de Vidyanagra, apossando-se de seu trono, e Manikya Simhasana, que estava cravejado de joias. Verso 122. Esse rei tornou-se conhecido como Purushottama Deva. Era um grande devoto e era avançado na civilização dos arianos. Ele suplicou aos pés de lótus de Gopala: por favor, vinde ao meu reino. Verso 123. Quando o rei suplicou-lhe que viesse a seu reino, Gopala, que já estava agradecido por seu serviço devocional, aceitou sua súplica. Assim o rei pegou a deidade de Gopala e retornou a Kataka. Verso 124. Após conquistar o trono Manikya, o rei Purushottama levou-o para Jagannatha Puri e deu-o de presente ao senhor Jagannatha. Nesse ínterim, também estabeleceu a adoração regular à deidade de Gopala em Kataka. Verso 125. Quando a deidade de Gopala foi instalada em Kataka, a rainha de Purushottama Deva foi vê-lo e, com grande devoção, presenteou-o com vários ornamentos. Verso 126. A rainha possuía uma pérola muito valiosa que usava em seu nariz. Como desejava dá-la a Gopala, começou a pensar o seguinte. Verso 127. Se houvesse um furo no nariz da deidade, eu poderia transferir-lhe a pérola. Verso 128. Meditando sobre isso, a rainha prestou suas reverências a Gopala e regressou a seu palácio. Naquela noite, ela sonhou que Gopala aparecia e começava a falar-lhe o seguinte. Verso 129. Durante minha infância, minha mãe fez um furo em meu nariz e com grande esforço colocou uma pérola nele. Verso 130. Esse mesmo furo ainda existe. Podes usá-lo para colocar a pérola que desejaste dar-me. Verso 131. Depois de sonhar isso, a rainha explicou tudo a seu esposo, o rei. Então, tanto o rei quanto a rainha foram ao templo com a pérola. Verso 132. Vendo o furo no nariz da deidade, fixaram a pérola nele e, sentindo muito satisfeitos, promoveram um grande festival. Verso 133. Desde aquela época, Gopala tem permanecido na cidade de Kataka, Kutak, sendo conhecido desde então como Sakshi Gopala. Verso 134. Foi assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu ouviu a narração das atividades de Gopala. Tanto ele quanto seus devotos pessoais ficaram muito satisfeitos. Verso 135. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu estava sentado perante a deidade de Gopala, todos os devotos viram que ele e a deidade tinham a mesma forma. Verso 136. Ambos tinham o mesmo aspecto e ambos tinham os mesmos corpos gigantescos. Ambos usavam roupa safroada e eram muito graves. Verso 137. Os devotos viram que tanto o Sr. Chaitanya Mahaprabhu quanto Gopala eram brilhantemente refulgentes e tinham olhos de lótus. Ambos estavam absortos em êxtase e seus rostos assemelhavam-se à lua cheia. Verso 138. Ao ver a deidade de Gopala e Sri Chaitanya Mahaprabhu daquela maneira, Nityananda começou a tecer comentários com os devotos, todos os quais sorriam. Verso 139. Assim, com grande prazer, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu passou aquela noite no templo. Após assistir à cerimônia de Mangalarati de manhã, ele prosseguiu sua jornada. Verso 140. Em seu livro Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavana Das Thakur descreve muito vividamente os locais visitados pelo Senhor a caminho de Bhubaneswar. Verso 141. Chegando a Kamalapur, Sri Chaitanya Mahaprabhu tomou seu banho no rio Bargnadi, deixando seu bastão de sannyasa nas mãos do Senhor Nityananda. Versos 142 e 143. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu visitou o templo do Senhor Shiva, conhecido como
Kapoteshvara, Nityananda Prabhu, que mantinha sob custódia seu bastão de sannyasa, quebrou-o em 3 partes e atirou-o no rio Bargnadi. Mais tarde, esse rio ficou conhecido como Dandabanga Nadi. Verso 144. Após ver o templo de Jagannatha de um local distante, Sri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente ficou em êxtase. Após prestar reverências ao templo, começou a dançar no êxtase de amor a Deus. Verso 145. Todos os devotos ficaram em êxtase na companhia do Sr. Chaitanya e, assim absortos em amor a Deus, dançavam e cantavam enquanto prosseguiam ao longo da estrada principal. Verso 146. Sri Chaitanya Mahaprabhu ria, chorava, dançava, ressoava e vibrava sons estáticos. Embora o templo estivesse a apenas 10 quilômetros de distância, para ele a distância parecia milhares de quilômetros. Verso 147. Caminhando sem parar, o Senhor chegou, enfim, ao local conhecido como Ataranala. Ao chegar lá, manifestou sua consciência externa, falando com Sri Nityananda Prabhu. Verso 148. Tendo recobrado assim sua consciência externa, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu ao Sr. Nityananda Prabhu: por favor, devolve meu bastão. Nityananda Prabhu então replicou: ele quebrou-se em 3 pedaços. Verso 149. Nityananda Prabhu disse: ao caíres em êxtase, eu te segurei, mas nós dois caímos juntos sob seu bastão. Verso 150. Assim o bastão quebrou-se devido ao nosso peso. Não posso dizer onde foram parar os pedaços. Verso 151. Com certeza foi devido à minha ofensa que teu bastão quebrou-se. Agora podes castigar-me por isso como achares adequado. Verso 152. Após ouvir a história sobre como sua danda fora quebrada, o Senhor expressou certa tristeza e, demonstrando um pouco de ira, começou a falar o seguinte. Verso 153. Chaitanya Mahaprabhu disse: todos vós me favorecestes ao me trazer a Nilatila. Entretanto, minha única posse era aquele bastão, e vós não o guardastes. Verso 154. De tal maneira, todos vós deveis ir ver o Senhor Jagannatha antes ou depois de mim. Não irei convosco. Verso 155. Mukunda Datta disse a Sri Chaitanya Mahaprabhu: meu senhor, deves ir na frente e permitir que todos os outros vão depois. Não iremos contigo. Verso 156. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a caminhar com muita rapidez à frente de todos os outros devotos. Ninguém podia entender o verdadeiro propósito de ambos os senhores, Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Verso 157. Os devotos não podiam entender que Nityananda Prabhu quebrara o bastão porque Sri Chaitanya Mahaprabhu permitira ele fazer isso, nem porque, após permitir-lhe, Chaitanya Mahaprabhu ficara irado. Verso 158. O passatempo em que Nityananda quebra o bastão é muito profundo. Só podes compreender aquele cuja devoção está fixa nos pés de lótus dos dois senhores. Verso 159. São imensas as glórias do Sr. Gopala, que é misericordioso para com os brahmanas. Nityananda Prabhu fez a narração do Sakshi Gopala e Sri Chaitanya Mahaprabhu a ouviu. Verso 160. Aquele que ouvir essa narração do Sr. Gopala com fé e amor alcançará dentro, em breve, os pés de lótus do Sr. Gopala. Verso 161. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração no capítulo 5 do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.